E aí, meus queridos e aí, minhas queridas, bora fazer aqui, ó, a oitava questão da seção 11 deixa eu ver aqui, anterior, pra ver se tem um aqui que eu esqueci, 11.6 do Guidorize, quinta edição. A gente vai fazer essa oitava questão que está pedindo para calcular o gráfico dessa função aqui, tá? Essa aqui é a função, nesses intervalos de x igual a -1 e x igual a 2, y igual a 0, tá? Então essa é a função que a gente vai integrar. O gráfico da função é esse aqui. E a questão está pedindo justamente para a gente achar essa área aqui, que vai de -1 a 2. Então essa área aqui por completa, essa área aqui é justamente o que a questão pede, tá? Então bora lá, que a gente vai resolver através dessa integral. Então a integral de -1 a 2 da função x² mais 2x mais 5. E aí dx, que é onde a gente vai integrar, tá? Então, fazendo aí a integração, a gente vai integrar o x, vai ficar acrescentando uma unidade no expoente, né? Então vai ficar x² sobre 3 mais 2x² sobre 2 mais 5x. Então isso aí é a integral dessa função. E aí o limite de integração de 2 a -1, tá? E aí observa que a gente pode simplificar esse 2 de cima com o 2 de baixo, nessa segunda fração. E aí substituindo os limites de integração primeiro superior, né, a gente vai ter 2 ao cubo sobre 3 mais 2 elevado ao quadrado mais 5 que multiplica o 2 menos, agora eu vou substituir o -1, então vai ficar -1 elevado à terceira sobre 3 mais esse -1 elevado ao quadrado mais 5 que vai multiplicar o -1, tá? E aí fecha a função em relação a -1, tá? Então, resolvendo aí as potências, a gente tem 2 elevado à terceira, que vai dar 8. Então, aqui 8 terços, mais 2 elevado a 2, que vai dar 4. E 5 que multiplica 2 vai dar 10. Feito isso, o segundo parênteses vai ficar -1 elevado a 3 vai dar -1. Então, -1 terço. -1 elevado ao quadrado vai dar mais 1. E 5 multiplicado por -1 vai dar -5. E aí fecha o parêntese. O mínimo aqui nos dois parênteses é 3. Então a gente vai repetir o de cima, que é 8. Deixa eu colocar aqui. Então o mínimo aqui é 3. Repete o 8 e multiplica os numeradores, o 4 e o 10. Então 3 multiplicado por 4 dá 12. E 3 multiplicado por 10 dá 30. E aí fecha aqui. Agora a outra fração também, o mínimo é 3. Repete o -1 e multiplica o numerador 1 e o numerador -5, ambos por 3, né? Então 3 multiplicado por 1 vai dar 3. E 3 multiplicado por -5 vai dar -15. Então feito isso, a gente vai somar aqui, deixa eu subir a primeiro parêntese, né? 18 com mais 12 vai dar 20, 20 com mais 30 vai dar 50 sobre 3, 50 terços, menos, aqui dentro desse parênteses a gente repete o denominador, que é 3, e aí, deixa eu ver aqui, menos 15 mais 3 dá menos 12, menos 12 somado com -1 vai dar menos 13, tá? E aí eu vou fazer aqui ao lado para não ter que baixar. Menos com menos vai dar mais, e aí aqui vai dar mais 13 sobre 3. A soma disso aí
vai dar 63, tá? 63 terços. E aí a gente dividindo, né, o de cima pelo de baixo, a gente encontra 21, é a resposta dessa questão, tá? Então, 21 é a resposta da questão 8, cujo gráfico está aqui. Então, a gente calculou essa área de menos 1 até 2, tá? Dessa função x² mais 2x mais 5. A próxima, bora fazer mais uma aqui. A gente tem para calcular essa função aqui, x² menos x, no intervalo de menos 1 a 1. Então, o gráfico da função eu tenho aqui, plotei aqui no GeoGebra, e aí a gente vai calcular o que a questão pede para a gente fazer. É justamente essa área aqui em azul, não, em vermelho, justamente essa área aqui, porque é no intervalo de menos 1 até 1, e essa para baixo. Então, o que a gente pode fazer aqui é calcular uma área e multiplicar por 2, porque aqui o gráfico ele é simétrico, tá? Então é simétrico. Então, deixa eu voltar aqui, tirar essas cores, jogar esse gráfico aqui para o canto, jogar aqui para o canto, e aí a gente vai calcular a integral. A integral de menos 1 a 1 da função x² menos x dx, tá? Então é isso aí que a gente vai calcular. E aí eu vou calcular nesse intervalo, opa, deixa eu mudar o intervalo aqui, que eu vou calcular de menos 1 a 0. Então deixa eu apagar aqui, porque eu vou calcular essa primeira, a primeira área, e aí vai de menos 1 a 0, ou seja, essa área aqui que eu estou riscando, eu vou calcular e depois multiplicar por 2, já que a gente tem duas áreas da mesma, tá? Então vai ficar x² sobre 4, a gente integrando aqui em x, menos x² sobre 2. Feito a integral, já integrou a função, isso aí é avaliado de 0 a menos 1, tá? E aí, a gente substituindo o limite superior, que é 0, então vai estar 0 elevado a 4 sobre 4, menos 0 elevado a 2 sobre 2, menos 1 elevado a quarta potência sobre 4, menos 1 elevado ao quadrado sobre 2. Então aí observa, meus queridos e minhas queridas, que o primeiro parênteses aqui vai embora, por se tratar do zero, como limite de integração superior, isso aqui tudo dá zero, e aí a gente fica só com esse cálculo aqui. Então aqui vai ficar menos 4, menos 1 elevado a 4 vai dar 1, o 4 eu estou repetindo, menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Então, 1 meio. Tá? Então fica 1 meio. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Beleza. Bora fazer agora o mínimo aqui. Então, menos, o mínimo entre 4 e 2 é 4. Então, aqui, 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. E 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 multiplicado por 1 vai dar 2. Fazendo aqui ao lado, a gente encontra menos. Repete o mínimo aqui. E 1 menos 2 vai dar menos 1. Pelo fato da gente ter um negativo aqui, a gente inverte o sinal dessa fração, e aí a gente encontra 1/4 como resposta da primeira área. Tá? Da primeira área. Então, dá uma observada que as áreas aqui são simétricas, então da primeira área, coisa que eu tinha feito aqui, vou apagar isso aqui, e vou colocar em vermelho isso aqui como sendo a área 1, lá no gráfico, aqui a área 2. Então, como as áreas são iguais, eu vou fazer 1/4 mais 1/4. Tá? E aí o denominador a gente repete e soma os numeradores. Simplificando isso aqui por 2, a gente encontra 1 meio, que é
a resposta dessa questão 9. Tá? Então, observa que pelo fato de ser simétrico, eu calculei só a área de A1, então esse 1/4 é a área de A1. Peguei 1/4 e somei com 1/4, porque a área 2 são iguais as áreas aqui no caso. Simplifiquei a fração 2/4, que eu encontrei 1/2. Então a resposta, 1/2, tá? A próxima a gente vai fazer também do mesmo gráfico, tá? O Guidorize traz aí a questão 10 e a 9 quase iguais, porém os limites de integração ele muda, tá? Ele muda. E aí o limite de integração, deixa eu buscar aqui o gráfico agora, o limite de integração a gente vai fazer de 0 a -2. Então aqui realmente a gente vai ter que fazer duas integrais. Então de 0 a -2. Então eu vou fazer a primeira integral aqui avaliado de 0 até 1. Então essa integral aqui está abaixo do eixo x, eu vou jogar um negativo antes da integral, para calcular só esse pedacinho. E depois eu vou calcular a outra integral aqui no intervalo de 1 a 2, para saber essa outra área aqui. Então, vou chamar de área 1 e área 2, tá? Para facilitar. Então, deixa eu jogar esse gráfico lá para o canto. Eu ainda posso, deixa eu ver se eu posso contornar. Pronto, o que a gente quer é isso aqui. Pronto. Então, isso aqui pode voar. O que a gente quer é só esse pedaço de gráfico aqui. Então, eu vou chamar aqui embaixo de A1, a área 1, e a outra eu vou chamar de área 2. Então, é assim que a gente vai fazer essa área. Então, bora primeiro calcular essa de 0 a 1. Né? Então, vai ser integral, fazer de vermelho, a integral de 0 até 1, da função x ao cubo menos x, tá? Isso aí em x dx, tá? Pelo fato de essa área estar abaixo do eixo x, eu vou jogar só um negativo aqui, na entrada da integral ali, e aí a gente vai ter menos, a gente integrou isso aí na questão anterior, na 9, então vai ficar x à quarta sobre 4 menos x quadrado sobre 2. Tá? Isso aí é avaliado de 1 a 0. Substituindo o limite de integração aqui, eu vou fazer só o 1, porque o outro tende a zerar tudo. Então aqui vai ser menos, acho que eu posso jogar, vou jogar aqui no cantinho mesmo. Então menos 1/4 sobre 4 menos 1 ao quadrado sobre 2, tá? E aí o que é que a gente vai ter aqui? Menos 1/4, quer dizer, 1 elevado à quarta potência vai dar 1, então aqui vai dar 1/4. 1 elevado ao quadrado vai dar 1 sobre 2. A gente tirando o mínimo, então joga o negativo e abre parênteses, o mínimo aqui vai dar 4, tá? E aí a gente divide e multiplica, né? Então vai dar 1 menos 2. Jogando o negativo aqui, a gente tem menos 1/4. E aí, pelo fato do negativo estar aqui fora, a gente troca o sinal dessa fração negativa, a gente encontra a primeira área como sendo 1/4. Tá? Então, a primeira área é 1/4. E aí, agora a gente vai calcular a segunda integral. Para que a segunda integral, eu vou fazer no intervalo de 2 a 1, da mesma função. Então, integral de 1 a 2 da mesma função, x ao cubo menos x dx, tá? Deixa eu ajeitar aqui esse 1. Integrando, a gente tem x à quarta, x elevado à quarta potência sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2. No intervalo numérico de 2 a 1. Tá? Então, vou prosseguir aqui ao lado, vou substituir o 2 primeiro, então vai ficar integral de 2 elevado à quarta sobre 4, menos 2 elevado ao quadrado sobre 2, menos, que é pelo teorema fundamental do cálculo, e aí 1
elevado à quarta potência sobre 4, menos 1 elevado ao quadrado sobre 2. Tá? Então, resolvendo ali a primeira potência, que é 1/4, vai dar 16. 16 sobre 4 é menos 4 sobre 2. Então, o primeiro parênteses ali, feito as potências, vai ser assim. E aí, no outro, a gente só vai ter 1/4 menos 1/2. Tá? E aí, fazendo aqui ao lado, puxando aqui para o lado direito. Na primeira fração, o mínimo é 4. Então, 4 dividido por 4 multiplicado por 16, a gente tem o mesmo 16, menos 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 multiplicado por 4, a gente encontra 8. Menos o mínimo na segunda fração é o próprio 4. 4 dividido por ele mesmo multiplicado por 1 vai dar 1. E no outro vai dar 2. Então, acompanha aí que no primeiro parênteses, a gente tem 8. 16 menos 8 vai dar 8. 8 quartos. Menos, no segundo parênteses, a gente tem 1/4. Tá? Fazendo a soma aqui dessas duas frações, a gente vai ter 8 quartos mais 1/4. Então, a resposta ali vai dar 9. 9 não. Opa, deixa eu ver aqui uma coisinha aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. O mínimo aqui é 4. Então, bora lá. Deixa eu verificar. Ali que ali vai dar 9 quartos. Então pronto, tá certo. Aqui tá certo. Aqui o resultado dessa soma dessas frações vai dar 9 quartos. Vou colocar aqui apertadinho, 9 quartos. Feito isso, a gente vai somar agora as áreas. Então, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Somando as áreas, a gente vai ter a primeira área como sendo 1/4, que a gente encontrou. Bora lá, somando 9 quartos. Ali vai dar 9 quartos. Somado com 9 quartos. Então pronto, tá certo. A gente encontra aqui na resposta o resultado dessa soma dessas frações vai dar 9 quartos. Né? 10 quartadinho, 9 quartos. Por 2, que vai dar. Feito isso, a gente vai somar agora as áreas. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Somando as áreas, a gente vai ter a primeira área como sendo 1/4, que a questão pi, tá? Então deixa eu tirar o zoom aí. E aí a questão quarto somando 9 quartos. Então 1/4 somado com 9 quartos, a gente encontra aqui na resposta 10 quartos. Né? 10 quartos a gente pode simplificar por 2, que vai dar 5 meios. É a área do gráfico que a questão pediu, tá? Então, deixa eu tirar o zoom aí, e aí a questão feita sobre o cálculo de áreas, seção 11.6 do Bidurizo, questão 10, tá? Então, valeu, meus queridos, e até a próxima.